Olá, amigos, colegas, alunos, mais uma segunda-feira que estamos juntos para o bate-papo previdenciário do IEPREV, no qual nós trazemos grandes personalidades do direito para tirar as nossas dúvidas, trazer novidades, compartilhar conhecimento com vocês. E hoje eu trago um amigo muito querido, uma pessoa que é de Brasília, uma cidade que eu gosto muito, que eu aprendi, na verdade, a gostar, inclusive, né? Embora seja totalmente diferente de Curitiba, o clima, as pessoas, foi uma cidade que eu aprendi a gostar e com muito carinho conheci o professor Washington Barbosa, que é mestre em Direito, tem uma relação com trabalho e ciências sociais, ele vai explicar melhor para a gente, e vai tratar de um tema que tem a ver com a dissertação dele. Mas não é um tema teórico, não. Na prática, esse tema, nós vamos conseguir entender quanto ele pode viabilizar, inclusive, a desjudicialização e todas as medidas que trazem um melhor conforto, uma melhor adequação da concessão do direito previdenciário. Então, com vocês hoje, né, o nosso amigo, professor Washington Barbosa. Boa noite, Washington. Boa noite, Ana. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo aqui hoje. Quero agradecer demais o convite que você me fez. Você é uma amiga querida já de tanto tempo, né? E nossa vice-presidente do IEPREV. Agradecer também ao IEPREV, ao nosso presidente Alberto, por nós estarmos aqui hoje. Eu agradeço, já vou fazer um registro aqui, né? Um abraço para a Angélica, para a Viviane, nossa coordenadora, para a Tânia Cristina, para o João Gabriel Miranda, que além de ser meu aluno, é também conselheiro do CRPS, que dá o maior apoio nas lives, está Lá de Belém. sempre compartilhando, meu aluno lá da turma do Ivan. Então, um grande abraço para o João, um abraço para sua esposa também, João Gabriel. E um abração, olha só, para o nosso presidente, que honra, né? Sempre que a Olha gente para tem a isso. presença dele, é muito bom. Um abraço para a Tiele Rafael, para o Marcelo Fontes, que também está sempre conosco, Márcia Ramos, a nossa coordenadora, Bruna Correia Ortiz, a Bruna que vai me substituir, inclusive, nas aulas de recursos da próxima turma, então ela que vai dar recursos ao CRPS. Para quem não sabe, já que a gente vai falar, inclusive, Washington, aqui, dessa questão de recursos, a Bruna, a grande oportunidade que eu tive na minha vida de ir para o Conselho Pleno do CRPS, tinha dedinho da Bruna, né, Bruna? Vou contar essa história aqui. A Bruna, ela foi nomeada para essa vaga. E na época, ela abriu mão para eu ir. Nunca vou esquecer disso. Foi muito bacana da parte dela. Ela e o professor Paulo Vitor, eles fizeram lá um bem bolado entre os dois e combinaram que eu ia para a vaga do Conselho Pleno. Então, eu sempre agradeço a Bruna por essa grande oportunidade, né, Bruna? A Bruna está quietinha ali, mas daqui a pouco ela fala alguma coisa. Então, eu tive essa oportunidade. Nós duas éramos da Câmara de Julgamento, abriu a vaga para o Conselho Pleno, ela era mais antiga do que eu, acho que 2 meses, se eu não me engano, 3 meses, né, Bruna? Você entrou um pouquinho antes que eu, e aí a vaga de antiguidade era dela, e aí ela sugeriu, junto com o Paulo Vitor, que eu fosse. Então, foi uma grande oportunidade que eu tive na minha carreira, aí porque a Bruna abriu mão de ir para me dar a vaga dela. Muito obrigada, viu, Bruna? Foi uma experiência incrível na minha vida, porque, sem dúvida nenhuma, né, Washington, essas questões de conselho, elas mudam bastante o nosso trabalho. E ó, o carinho dela, imagina, né? Eu que te agradeço sempre. Washington, agora eu quero que você explique um pouquinho para nós. Olha só, o teu tema, ele parece complicado, e ele parece, assim, quando a gente fala que ele é teórico, mas eu comecei o programa dizendo isso, não tem nada de teórico, é um tema que interessa muito, que ele pode até ajudar as pessoas, ajudar, na verdade, uma política pública de desjudicialização. Então, eu vou te passar a palavra para você cumprimentar o nosso público, enquanto eu compartilho aqui a live também, e eu gostaria que você explicasse um pouquinho para as pessoas o que quer dizer, o que são as medidas administrativas e extrajudiciais para a solução dos conflitos previdenciários. Ótimo, Ana, obrigado, né? Mais uma vez, boa noite a todos. Bruna é uma querida, a gente fez inclusive uma live junto esses dias, onde nós conversamos sobre o processo administrativo recursal previdenciário, né? A gente falou basicamente sobre os recursos junto ao Conselho de Recursos da Previdência Social, que é um ponto que a gente precisa realmente tomar cuidado. Agora sim, quando a gente fala em conflitos previdenciários,
gente primeiro tem que ter uma noção do que isso significa. E aí eu faço questão de sempre citar esses aspectos, porque às vezes até nós que lidamos com a matéria previdenciária não temos a dimensão do impacto que os nossos processos causam no judiciário. Só para a gente ter uma noção, ter uma ideia disso, a Justiça Federal, se a gente for falar somente em Justiça Federal, ela recebe em torno de 15 a 16 milhões de processos por ano, de processos novos, né? Desses processos, algo em torno de 7 milhões dele dizem respeito a temas previdenciários. Isso mesmo, quase a metade dos processos novos que são ajuizados ante a Justiça Federal são de matéria previdenciária. E aí, se a gente for olhar o segundo tema mais demandado na Justiça Federal, nós vamos para o direito tributário. E esse direito tributário, ele tem menos da metade do que entra de direito previdenciário. Ele tem algo em torno de 3,4 milhões de processos novos. Veja, são 7 milhões do tema previdenciário e 3,5 milhões, 3,4 milhões do tema tributário. Isso, gente, acaba acarretando alguns problemas sérios do ponto de vista da gestão da máquina pública, do ponto de vista da própria prestação jurisdicional. Nós temos ali, só para a gente ter uma ideia, em torno de 50 milhões de segurados no INSS e são mais de 30 milhões de benefícios concedidos. Mas desses benefícios, desses 33 milhões, 30 milhões de benefícios concedidos, 92 bilhões deles, né, em termos de reais, de quantidade, foram deferidos com base em quê? Com base em uma decisão judicial. 3,8 milhões desses processos, 11% de todos os pedidos, eles foram conseguidos por meio de uma decisão judicial. Ou seja, foi aquela coisa que você deu entrada no processo junto ao INSS e depois houve um questionamento judicial e essa decisão judicial, ela fez o quê? Ou ela restabeleceu o benefício, ou ela concedeu propriamente o benefício, ou mesmo ela definiu ali uma medida de urgência, uma tutela de evidência para que pudesse ter direito àquele benefício. Mas, Washington, por que você está falando desses pontos todos? Na realidade, assim, há um custo exacerbado dessa colocação desses processos serem judicializados. Esse é o grande ponto da história. E um custo não só financeiro, Ana, mas também um custo do ponto de vista de tempo e de estrutura. São mais e mais servidores que têm de ser alocados para cuidar desse tipo de assunto. É custo financeiro realmente, nós temos algo em torno de 4,7 bilhões de reais gastos por ano nisso. E sem falar que nós temos outras formas de resolver, que é exatamente isso que eu quero discutir um pouco com vocês aqui hoje, né? Outras possibilidades. E Ana, até uma coisa. Eu quero contar uma coisa para o nosso público só. Pessoal, hoje tem sorteio de livro. Então, hoje é um dia especial, né? O pessoal adora sorteio. Olá. Olha, sorteio da obra do professor Washington. Então, eu já vou dizer para vocês printem a tela com a gente bem bonito, né, Washington? Opa, assim, faz carinha, né? Então, por favor, printem a gente, postem lá no Stories. Olha a regra, eu vou colocar a regra aqui na lateral, nos comentários, mas é no Stories do Instagram, não é no Stories do Facebook. É para fazer mesmo uma comunhão entre as redes sociais e as plataformas. Então, vocês vão postar lá no Stories do Instagram, vão colocar IEPREV, @IEPREV, fazer menção ao IEPREV, professora.Ana Paula Fernandes. Washington, como é que tá o teu bem certinho lá? Washington B. Barbosa.
Ótimo, pessoal. Eu vou escrevendo aqui do lado enquanto isso. O João Vitor está aí. Ô, João Vitor, eu vou me aproveitar da sua presença. Como é que é? Soldado no quartel fora do horário, ou quer cadeia ou trabalho, né? João Vitor, me ajuda aí. Hoje eu estou meio lenta. João Vitor vai me ajudar. Printa a tela, escreve aí. Printe a tela, né? Marque IEPREV, professora Ponta Ana Paula Fernandes e Washington B. Barbosa e concorra postando no Stories do Instagram. Perfeito. Desculpa te cortar, mas é que o pessoal já tem que saber desde cedo que tem sorteio. Boa, boa, e vamos fazendo para que, na realidade, tudo que a gente vai discutir aqui tem nesse livro, que na realidade esse livro foi a minha dissertação de mestrado, né? E a gente não combinou, né? Mas olha que legal, né? Hoje é dia 22, tá? No dia 24 de junho do ano passado, eu estava aí em Curitiba fazendo o pré-lançamento deste livro. Nossa, que coincidência! Foi, que ele foi feito, na realidade, o pré-lançamento foi feito aí no dia 24 e o lançamento foi feito aqui em Brasília no dia 25, né? A gente nem combinou, mas deu justinho, comemorando o primeiro ano do livro, né? Que já vai aí com mais de... Comemorando com uma curitibana, né? Exatamente, né? E direto de Curitiba. E já vai aí um livro que já vai com mais de 3.500 exemplares vendidos. Foi uma linha bem interessante. Foi um sucesso, com certeza. Mas assim, Ana, o ponto da história é, até quando eu fiz o lançamento desse livro e rodei praticamente o Brasil inteiro, eu sempre nos eventos eu perguntava às pessoas se as pessoas conheciam o Conselho de Recursos da Previdência Social. E olha, eram eventos voltados para advogados previdenciaristas. Você dá aula de processo administrativo, você sabe, né, que muitas vezes... Eu faço exatamente, eu acho essa pergunta. Quando eu chego na sala de aula, as pessoas elas torcem o nariz, né? Você fala, olha, é muito bom, vale mais a pena do que a via judicial muitas vezes. E ainda se der errado, você ainda tem a opção. Eles torcem o nariz. Aí eu falo bem assim, eu sempre digo, gente, eu vou resolver isso já. Né, se vocês não vão me dar o benefício da dúvida, eu sempre falo assim, Washington, levanta a mão quem já entrou com recurso para a junta. Meia dúzia. Levanta a mão quem já entrou para a Câmara. Ninguém. No máximo um. Eu falo, então, vocês não sabem do que eu vou falar, agora vocês vão ouvir, vão me dar o benefício da dúvida e vão ouvir eu contar um pouquinho para vocês o que é. Porque é assim, as pessoas... O Gabriel sabe disso na sala dele, quando eu fui falar de processo administrativo, né, Gabriel? O pessoal torceu o nariz, tipo, não, isso aqui não vale a pena. Que as não, por exemplo, olha, o João Gabriel, ele pode até, ele é um dos felizardos, porque o que é que acontece? Quando eu estive em Belém para fazer o lançamento desse livro até, Belém tinha um auditório, o auditório estava lotado, acho que tinha umas 200 pessoas mais ou menos, e Belém foi uma das capitais que eu visitei, que teve o maior nível de conhecimento do CRPS. No auditório de 200 pessoas... Eu só vou dizer uma coisa para você, eu vou dizer para você que eu fico feliz, porque eu dou aula lá desde 2014 de processo administrativo. Então eu fico feliz que alguém lá deve ter sido meu aluno, porque eles sabiam. Com certeza. Não. Olha, do auditório de mais ou menos 200 pessoas, nós tivemos ali umas 20, 30 pessoas, verdade, ó, o João respondendo, umas 20, 30 pessoas que levantaram a mão, que conheciam o Conselho de Recursos. E dessas, uma boa parte já havia interposto um recurso perante a junta. Tá? Agora, nos outros locais, né, Manaus, Curitiba mesmo, né? Vários locais, sempre o quê? Levantava ali 5, 6 pessoas, uma, duas conseguia, né? Tinha interposto o recurso, e a maior parte não conhecia e muito menos utilizava. Esse é um ponto, eu acho, mais importante dessa história toda.
Por quê, gente? Ana acabou de falar com muita propriedade, Bruna está aqui defendendo o CRPS, o Conselho de Recursos da Previdência Social. Por quê? Quando a gente se refere a processo administrativo, e aí Ana, como professora de processo administrativo previdenciário, também vai nos ajudar nesse aspecto. Quando a gente se refere a processo administrativo, primeira coisa, há a busca da verdade real dentro do processo administrativo. Não somente a verdade formal, né? Aquela coisa trazida somente nos autos. Ana, tem uma coisa que eu sempre conto quando eu vou falar disso. Eu me lembro quando eu cheguei no conselho como conselheiro, né, vindo do judiciário, eu fui lá para a terceira Câmara, né, eu era da terceira Câmara de julgamento. Aí veio aquela pilha de processos, eram processos físicos ainda naquela época, veio aquela pilha de processos, 35, né, que a gente recebia de cada vez, né? Aí veio aquela pilha de processos, aí o que é que houve? Cheguei em casa, tanto devoluto quanto apelado. Não fez o pedido direito, vou negar. Neguei. Esse aqui está intempestivo. Esse aqui a pessoa não fez, não fundamentou, não questionou todos os fundamentos da decisão. Hã? Você estava com um pensamento assim, aqui, meu filho, vou aplicar processo civil em vocês. Totalmente. Então, assim, foi uma coisa super fácil, né? Porque, na realidade, numa sentada, do ponto de vista de obstáculo processual, o que é que acontece? Né? Acontece que tinha zerado tudo. Aí eu chego e disse, não, ó, o presidente da Câmara virou e disse, não, senhor, aqui você tem que voltar para a primeira página e reanalisar todo o processo. Por quê? Porque a ideia é exatamente essa, da busca da real aplicação da lei. Esse é um primeiro ponto muito importante, né? Na realidade, muito importante, na realidade, do processo administrativo, né? Do processo administrativo. Um outro ponto interessante diz respeito à intempestividade, que você pode relevar a intempestividade e, inclusive, aceitar processos interpostos, né, recursos interpostos fora do prazo. A dilação probatória, ela eu até diria, infinita, pode-se dizer. Né? Isso é uma vantagem que, nossa, no INSS, qualquer coisa que você perde um prazo, ou que você tenta levar um documento fora da hora, isso acontece às vezes até no juizado mesmo, né, Washington? De repente, o processo administrativo te fala, olha, é verdade material que vale acima de tudo, traga prova até qualquer momento, né? Até o próprio regimento prevê, até a abertura da sessão de julgamento. Eu até dizia, nós, né, que fazíamos parte do STJ, vamos dizer assim, porque até, gente, pode ter pessoas que não estão muito acostumadas ao recurso administrativo junto ao CRPS, mas nós temos. Primeiro, você vai na agência, né? Hoje você vai no meu INSS, entra com pedido, e esse pedido, ele tá aparecendo o meu nome completo, né, Ana? Não, Washington B. Barbosa, faltou o B aqui, ó. Tem mais um Bzinho, né? Aí o seguinte, o que é que acontece? Você vai junto na agência da Previdência, hoje, tudo no meu INSS, entra com o teu pedido. Teu pedido foi negado, você entra com o recurso no prazo de 30 dias, o recurso ordinário. Esse recurso, a própria agência pode fazer um juízo de reconsideração e rever a sua posição, ou então ela encaminha para a junta de recursos, que seria, grosseiramente falando, o Tribunal Regional Federal. Né? A agência seria a vara, né, a vara federal, o Tribunal Regional Federal seria a junta de recursos e o STJ seria a Câmara. Né? Nós trabalhávamos na Câmara, né? Você na quarta, não é isso? Isso, depois eu trabalhava na quarta, a primeira composição adjunta da quarta Câmara.
Isso. E eu trabalhava na terceira Câmara, né? Então era o STJ. Mesmo você chegando, imagina você chegar no STJ e no início da sessão de julgamento, você virar e dizer, ah, excelência, senhor ministro, peraí que eu achei uma prova nova, eu quero juntar aqui no processo. É Sim, piada, isso não existe, é né? verdade. Porque já precluiu todos os prazos para você fazer esse tipo de colocação. Súmula 7 na cara, né? Ninguém ia nem discutir, já ia logo de súmula 7. No Conselho de Recursos, Para respirar com a súmula 7 lá. isso, né? No Conselho de Recursos, isso não ocorre. Na realidade, até o último momento, até eu, por exemplo, lá com o voto já feito, já iniciando a sessão de julgamento, o cara, eu achei aquela microfilme da contribuição sindical que eu fiz para o sindicato em 1979, né? Aquela contribuição anual, aquela microficha, o cara achou e trouxe. Pronto. Eu retiro o processo de pauta, volta para mim, abre em diligência para eu ver aquele documento e analisar, né? Agora, Ana, até para a gente começar um debate interessante nesse aspecto, eu queria só relembrar um outro ponto, do ponto de vista de custo e do ponto de vista de prazo. O custo do processo judicial, ele é de R$ 3.800 por ano. O custo do processo no CRBS, ele é de 5, 1, 2, 3, 4, 5, R$ 5,25 para cada processo. Tá? Então, nesse aspecto, a diferença de custo entre o processo judicial e o processo no CRBS é imensa. E do ponto de vista de prazo, o prazo médio de julgamento de um processo no CRBS, ele é da ordem de 18 meses. Enquanto que um prazo médio de julgamento no judicial, ele é em torno de 4 a 6 anos. Tá? Então, veja essas duas diferenças, que do ponto de vista tanto de prazo, quanto do ponto de vista de custo aí âmbito geral, para o Estado como um todo, né? A situação no processo administrativo ela é muito mais interessante. Agora, Então, só por para que... fazer uma ponderação aqui para o pessoal que está acompanhando a gente, é que hoje em dia a gente, infelizmente, tem uma falta de qualidade no julgamento judicial. As agências, como você bem falou, elas estão assoberbadas, elas estão lotadas, elas não conseguem, as agências, não, perdão, as varas, né? Elas não conseguem mais dar aquele mesmo atendimento. E a gente observa o juizado muitas vezes esmagando os direitos, né? Existe até uma crítica que se faz ao fato de que esse submundo, esse subprocesso, procedimento que existe dentro do juizado, ele dificulta demais a prova. Então, quando você não tem, por exemplo, um paradigma a respeito de uma decisão, você morre na turma recursal. E aí até vou fazer propaganda do meu livro também, porque quando eu fiz o mestrado, eu transformei em dissertação, o meu livro falava justamente dessa dificuldade que a gente tem de interpretar o direito previdenciário dentro do Poder Judiciário, e que acaba desembocando no STF, que tem decisões políticas, né, metajurídicas, e não decisões técnicas. Enquanto que quando a gente passa pelo processo administrativo, acho que é importante a gente ressalvar isso, a gente tem a possibilidade da aplicação da estrita legalidade. Diferente do que as pessoas pensam, a estrita legalidade ela é boa para nós no processo administrativo, porque o processo previdenciário em si, o direito material previdenciário é muito bom. Então, se a pessoa souber interpretar e aplicar a lei, a gente tem boas decisões, a gente não precisa que o juiz use da equidade. E quando ele usa no juizado, ele normalmente usa para o lado negativo. Então, eu acho que a gente tem que ressaltar esse ponto, o quanto o princípio da legalidade ou da atuação conforme a lei e o direito pode ser positivo na via administrativa, né? Você concorda com isso, né? Concordo plenamente, Ana, e até diria o seguinte, vou só dar uma pausa aqui, dar um grande abraço, né, para Viviane, que sempre está aí direto, né, acompanhando tudo e apoiando tudo, para o querido Rodrigo Sodero, que está aqui conosco também, né, que mandou uma boa noite aqui. Boa noite, Sodero. Seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo.
tá? Você está me devendo um, hein? A gente já marcou. Tem que voltar lá só confirmando o horário, né? E o nosso presidente aqui, que está perguntando como interpor recurso na Câmara se não sabemos As as decisões. decisões, né? E aí é um ponto bem interessante, e aí eu acho, presidente Roberto, que em um outro comentário que você tinha feito essa colocação, que nós tivemos um webinário agora, no início do mês, né, onde nós tivemos a presença do presidente Rolim, presidente do INSS, presidente Marcelo Bósio, presidente do Conselho de Recursos da Previdência Social, e o Vigílio, que é o procurador-geral do INSS, os três juntos conversamos, né, junto com a equipe do IEPREV, debatemos as novas perspectivas para o direito previdenciário. E nessa webinário, o Dr. Marcelo Bosco, que é o presidente do Conselho, disse que ainda neste mês de junho, ou seja, até a próxima semana, né, estaria sendo implementado uma nova pesquisa de jurisprudência no CRPS. Só para ter uma ideia, a lógica, a metodologia, o sistema que será utilizado vai ser o mesmo que se usa no STJ. Então, o tipo de pesquisa, os argumentos de pesquisa, a forma de pesquisar vai ser a mesma. Isso é um ponto. Eles até usaram o código-fonte do CARF, né? Exatamente. Esse vai ser um ponto muito, muito importante, porque na realidade, assim, facilita a consulta. E um outro ponto também interessante é que desde o ano passado, no final do ano passado, já saiu a primeira linha e agora está vindo outras, estão sendo revisados todos os enunciados do CRPS. Inclusive, a própria estrutura do enunciado, então, uma estrutura didática, tecnicamente, muito mais aprimorada, de maior qualidade, que é aquele aspecto de que haverá, tipo as súmulas do TST, né, onde ele consolida todo o tema num só e vai colocando por tópicos como que é a posição em cada um dos itens, né? É meio que já indexando e trabalhando por tema. Agora, Ana, se é tão bom assim, por que os advogados não usam o Conselho de Recursos? Eu acho que eles têm medo de duas coisas, pelo menos na minha experiência de professora de processo, né? A primeira é a reclamação dos honorários advocatícios, que inclusive a gente deu um passo quando comentamos com o presidente e vimos ali que há um terreno fértil para plantar uma estrutura de concessão de honorários na via administrativa. E a segunda, Washington, na minha opinião mesmo, é o desconhecimento, é o fato das pessoas não terem ideia do sistema, não terem ideia. Por exemplo, eu vi várias perguntas aqui, não tem as decisões. Tudo bem, realmente a gente tem essa falha das decisões, mas até que se chegue na uniformização da jurisprudência, que só acontece após o acórdão da Câmara, a discussão ela é de lei, ela é a aplicação da norma, é a estrita legalidade. Então, mesmo que eu não conheça a jurisprudência do CRPS, ainda assim, se eu comprar bons livros, como nós temos muitos no mercado, que estão, como é que fala assim, relatando ali a jurisprudência do CRPS. Se a gente procurar no próprio Google, a gente consegue encontrar vários artigos citando jurisprudência do CRPS. Nós conseguimos ver o Poder Judiciário citando a jurisprudência do CRPS. Então, eu acho que esse não é o argumento principal, porque eu só vou usar o acórdão paradigma no último grau de jurisdição, que é para o Conselho Pleno. Antes disso, eu não preciso do acórdão paradigma. E a questão de honorários, que eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Ótimo, ótimo. Essa foi uma até das propostas que eu fiz nessa dissertação, na pesquisa da dissertação do mestrado, que acabou virando esse livro, que é o incentivo ao advogado à utilização do CRPS por meio de quê? Por meio de apartar os honorários advocatícios também no processo administrativo.
Nós sabemos que no âmbito do judiciário, isso já é feito de maneira relativamente tranquila, né? Inclusive tanto no RPV quanto no precatório, o que for, você consegue separar os honorários advocatícios sem muito problema, tá? Agora, no âmbito do processo administrativo, isso ainda não é possível. Alguns advogados entendem que, poxa, isso traz uma insegurança para ele, porque o cliente recebe o dinheiro direto na conta dele e ele não vê, vai ter que depois ficar indo atrás do cliente para ter esse dinheiro de volta. Gente, a boa notícia é o seguinte: nesse webinário, onde, mais uma vez, repito, o presidente do INSS, o procurador-geral do INSS e o presidente do CRPS, os três, nós indagamos os três sobre esse tema. Todos os três são favoráveis a apartar os honorários advocatícios e mais, né? O IEPREV, né, por meio do seu presidente, da sua vice-presidente, nós todos que estamos aqui no IEPREV, estamos à frente desse processo, junto ao INSS, para viabilizar esse apartar dos honorários advocatícios. Então, a boa notícia que nós temos é: todos são a favor. E foi até engraçado, né? O Roberto está aqui, a Ana também acompanhou esse evento todo, que teve até uma hora que eu falei assim, poxa, se todo mundo é a favor, o que é que está faltando para a gente colocar isso para valer, né? Foi quando se definiu a criação de um grupo específico, né, que inclusive já oficiamos ao INSS, e esse grupo já está sendo montado para que a gente possa tomar as medidas necessárias para implementar isso. Sim. E agora, Ana, tem um outro aspecto. Desculpa, eu te cortei. Não, eu ia dizer só que se tiver honorários na via administrativa, uma das barreiras que muitas vezes ela é encontrada pelos advogados, ela vai poder ser transposta, né? E isso vai ser uma vitória. Tem um outro aspecto que, na realidade, foi levantado, né, pelo Tribunal de Contas da União, no levantamento de auditoria que ele fez, analisando a judicialização dos conflitos previdenciários, que ele diz que há um incentivo à utilização da esfera judicial. E o que é que ele reputou esse incentivo? Primeiro, a ausência de custas, né? Nem de custas processuais, como também de condenação por honorários sucumbenciais, que no juizado especial, a maior parte dessas ações são feitas nos juizados especiais, não existe esse tipo de condenação. E um outro aspecto é a questão do deferimento de medidas precárias com antecipação de tutela, né? E que não geram efeito ressarcitório futuro. Ou seja, eu até aqui nesse livro, eu cito um caso de uma pessoa que ela teve um problema de pele, tá? Ela estava com um problema de pele e o que é que houve? Ele teve um afastamento de 45 dias, acabou sendo negado a prorrogação desse afastamento, ele entrou na justiça, foi dado o afastamento provisório como antecipação de tutela, isso foi sendo prorrogado, houve 3 perícias, as 3 perícias disseram que ele tinha que voltar, encurtando a história. 2 anos e 4 meses após a cessação do primeiro afastamento, que foi negado pelo INSS, ele ainda estava de licença. Entendi. 2 anos e 4 meses depois, 28 meses depois. E aí, recebeu todos esses salários durante esse tempo inteiro, e quando foi negado definitivamente a renovação do afastamento, da licença saúde, o que é que houve? O próprio juiz, na sua decisão, virou e disse:
como foi fruto de uma decisão judicial, ele não tem que devolver nada ao erário, tá? Foi recebido de boa fé, não defende nada. O TCU indica que esses são incentivadores da judicialização, tá? Ele indica isso. Por quê? Primeiro, nós no processo administrativo ainda não temos a possibilidade dessa medida de urgência, dessa tutela de evidência. Não temos, tá? De outro lado, vamos dizer que é o seguinte, há teses, né, e que estão ganhando força para que essas decisões, mesmo tendo sido tomadas em caráter precário, elas sejam reversíveis, ou seja, quando a gente vai analisar os requisitos da tutela de evidência, um deles, além do fumus boniuris, além da evidência de possível dano, é o quê? A reversibilidade. Você ter a condição de fazer o quê? De devolver, de ressarcir em caso haja alguma medida contrária ao que você queria. Então, a AGU tem trabalhado fortemente no sentido de começar a cobrar isso. E aí, o nosso processo administrativo vai ser muito bem mais utilizado. Muito certamente, Ana. Deixa eu aproveitar, Washington, também e pedir para você, quando a gente teve o webinário, né, o presidente falou um pouquinho sobre a questão da criação do gabinete de crise e essa ideia do conselheiro diligenciador, que resolveria aí uma parte dos nossos problemas. Antes a gente, como conselheiros, a gente tinha que baixar o processo em diligência muitas vezes, porque o processo fazia diligência pela metade e voltava, o processo não estava instruído. Devolvia para fazer a diligência, ficava parado meses por causa da fila da diligência. E o presidente falou para nós aquele dia, o presidente do INSS, depois o professor Marcelo Bórcio, também o presidente do CRPS, né? Então ele disse que, olha, como estava muito parado, eles resolveram uma forma de tentaram resolver isso por meio da criação do gabinete de crise, e depois eles fariam por meio da figura do chamado conselheiro diligenciador, que seriam servidores antigos do INSS, teriam acesso ao sistema e eles mesmos fariam essa diligência. Ele aquele dia contou para nós que, inclusive, passaria a ser feita uma JA, né, por parte do CRPS. Nossa, são tantas novidades. Então, assim, para o pessoal que ainda não acredita no CRPS, eu vou dizer, quando a gente começou em 2014... o professor Manuel Dantas trouxe muita novidade e já foi bastante coisa. E agora o professor Marcelo Borges está trazendo outras e trazendo cada vez mais ideias também para criar um sistema, eu sempre gosto de falar isso, né? Um processo administrativo mais próximo do francês, do alemão, que são onde realmente o conflito se resolve na via administrativa. Queria que você falasse para nós com que olhos você vê essa figura do gabinete de crise, do conselheiro diligenciador, que resolveria essa fila do INSS. Queria que você falasse um pouquinho para a gente disso, que eu acho que é uma grande novidade para quem está ouvindo, pessoal que não acompanhou o webinário, às vezes não entendeu, porque no webinário a gente falou de tanta coisa, que não firmou essa questão da diligência. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Boa, ótimo. E vamos lembrar que, assim, quem não assistiu o webinário, é só entrar lá no YouTube do IEPREV, no canal do YouTube do IEPREV, que ele está lá disponível os 3 dias. Olha, vale a pena. Eu mesmo, Ana, já assisti umas 2 vezes depois, tá? Para pegar cada um detalhe, né? Mas, assim, vamos primeiro aproveitar essa tua pergunta para deixar muito claro um aspecto. E é uma coisa que muita gente pensa e pensa errado. Conselho de Recurso da Previdência Social não é INSS. Ao contrário, o Conselho de Recurso da Previdência Social, ele é o quê? Um tribunal administrativo que analisa, que julga as medidas tomadas pelo INSS e pode, inclusive, revê-las, alterá-las, reformá-las, e o INSS tem a obrigação de cumprir. Por que eu estou dizendo isso? Eu, nessas rodadas pelo Brasil, né, que eu fiz até no lançamento desse livro,
e falando especificamente disso, muita gente virava para mim e dizia: ah, mas eu entrei com recurso e o processo está há 6 meses parado no CRPS. Não está parado no CRPS, porque estava na agência, não tinha nem chegado ainda no CRPS. Estava na agência fazendo o quê? Instruindo o processo para mandar para o Conselho de Recursos fazer a análise, fazer o julgamento. Esse é um ponto, gente. O processo para entrar no Tribunal Administrativo, no Conselho de Recursos, ele tem de estar instruído. As perícias têm que estar lá, os extratos, todos os passos que foram tomados no processo, tudo tem de estar montado, instruído. E isso a agência tinha que fazer. Esse era um gargalo, porque isso às vezes demorava muito para a agência fazer isso. Um outro gargalo era o que a Ana acabou de falar. Às vezes, quando o processo chegava para nós, conselheiros, a gente notava uma falha, notava a necessidade de ter mais informação sobre algo e fazia o quê? Baixava em diligência, baixava para a agência do INSS para instruir o processo, complementar com essas informações. Aí, esquece. Ia para lá, demorava 3 meses, 4 meses, sei lá quantos meses, para voltar de novo. O que é que o presidente Marcelo Bosco, né, fez agora? Vamos acabar com esses 2 gargalos. Eu não quero depender do INSS para fazer essas 2 coisas. Então, o que é que foi feito? Se criou o tal do gabinete de crise. O que é que esse gabinete vai fazer? Ele terá acesso a todos os sistemas do INSS e ele mesmo, o próprio CRPS, vai instruir esses processos. Quer a instrução originária, né, quando você interpõe o recurso lá na agência e ele vem para o CRPS, quer na diligência solicitada pelo conselheiro. Gente, isso é um avanço imenso. Imenso. E esse avanço foi possível pela diligência da atual presidência do CRPS e também pela medida, pelos editais de contratação de servidores aposentados. Tá? Foi isso que possibilitou, que está possibilitando criar esse chamado gabinete de crise. E no futuro vai haver o quê? A figura do conselheiro diligenciador. Um grupo de conselheiros, juntamente com um grupo de servidores aposentados, que vão fazer o quê? Somente esse tipo de instrução processual. Olha, Ana, esse eu acho, assim, são medidas, vamos dizer assim, escondidas, né? Porque ninguém vai ver, é uma coisa que é um procedimento interno, mas que vai dar um efeito fenomenal no que diz respeito à agilidade dos processos, né? Agora, só assim, aproveitando que você falou do processo francês, né? A gente virar um pouco mais, resolver essas questões no âmbito administrativo, eu quero lembrar aqui que em 2010, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução 125. Nessa Resolução 125, ela fala sobre o sistema de solução de conflitos judiciais. E nessa resolução, ele já deixa claro que o acesso à justiça, previsto no artigo 5º 35 da Constituição Federal, ele não significa necessariamente acesso ao judiciário, mas sim, ele faz até esse trocadilho, a uma justiça justa, né? Então veja, se nós juntarmos isso junto com o CPC de 2015, que já fala da solução de conflitos por meio de mediação, por meio de órgãos e tribunais administrativos, por meio de câmaras de conciliação administrativas, né? Se nós juntarmos tudo isso, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos dizendo que temos de buscar o processo administrativo. E quem sabe, Ana, e é o que eu defendo aqui, a gente faça uma releitura
do acesso ao judiciário, né? E deixe de pensar que a inafastabilidade do judiciário significa que tudo deve ir para o judiciário, né? Com certeza. E até a Bruna fez uma colocação aqui, ela falou, olha, o GCD, que vai ser o gabinete de crise, né, das diligências, ele vai acelerar o julgamento e o cumprimento das decisões. Eu tenho bastante expectativa também nesse conselho, eu acho que ele vai resolver uma parte significativa da demanda, e se as coisas ocorrerem como estão ocorrendo, ou seja, o presidente do CRPS convergente com o presidente do INSS, os dois pensando juntos, tudo tende a funcionar como deve, inclusive numa república, né? As instituições, elas precisam se ajudar, colaborar uma com as outras. E eu tenho visto que, como nós temos dois presidentes técnicos, não temos uma pessoa política exclusivamente, a gente vê esse trabalho conjunto já dando frutos no CRPS, dando frutos, por exemplo, dentro da Secretaria da Previdência com a presença do Bruno, ou antes mesmo do Rogério Marinho. Então, eu acho que isso tende a ser um pouco positivo perto do que a gente tinha antes, né, Washington? Eu peguei uma parte, eu sempre gosto de contar isso, eu peguei uma parte no INSS, na verdade no CRPS, que era uma briga política. O presidente do INSS não gostava da existência do CRPS. Então, foi antes do Carlos, né? Foi antes do Carlos. Na época do Manuel, a gente sofria ataques. A Bruna lembra disso. A gente era atacado toda hora pela presidência do INSS. Então, isso é contraproducente. Hoje, vendo esse avanço, essa busca, essa vontade também de desjudicializar, então, criando esse gabinete de crise. Então, para as pessoas que são mais pessimistas, eu gosto de fazer um alerta, dizer o seguinte, olha, quando a gente torce contra, a pessoa tem que dizer, não é torcer contra sim. Quando a gente fica só apontando o negativo, a gente não vai conseguir ir para frente. Principalmente porque esse tema do Washington, que é a questão das medidas extrajudiciais e medidas administrativas, elas dependem também do uso racional das medidas e das possibilidades dispostas na 9784 de 99, dispostas nos regimentos internos. E a iniciativa tem que ser também do advogado, né? Eu sempre dou um puxãozinho de orelha nos meus alunos, falo, gente, se o meu escritório consegue, o de vocês tem que conseguir. O nosso escritório em Curitiba, 90% das questões são resolvidas na via administrativa. E a gente faz isso há 10 anos, né? Eu estive no CRPS 2013, 14 e 15. Então, já é um tempinho, né? Já passou faz um tempinho. E aquela época, Washington, a gente já trabalhava só com administrativo. O que a gente precisa, e aí eu falo para os alunos também, um pouquinho de jogo de cintura para mudar a minha forma de trabalhar. Eu tenho uma forma de peticionar no judicial, eu tenho uma forma de trabalhar no judicial, mas eu preciso encarnar em mim uma outra forma de interpretar os problemas e as soluções quando eu estou na via administrativa. Queria que você falasse um pouquinho disso para a gente, essa questão do jogo de cintura, conhecer a 9784 de 99, parar de comparar as estruturas, é outra estrutura, são outras situações, e aprender a utilizar a estrutura administrativa. Eu vou começar, ótimo você ter colocado isso, eu vou começar fazendo uma provocação, né? Porque assim, quando a gente vai no judiciário, e aí no judiciário o processo está concluso para o juiz decidir há 6 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, a gente fica quieto. Agora, se o processo está no CRPS, no administrativo, por 2 meses, 3 meses, o mundo já caiu, já nada presta, né? Agora sim, vamos, ambos os sistemas, tanto no âmbito judicial quanto no âmbito administrativo, eles têm seus problemas estruturais crônicos. Isso acontece em ambos os casos. Não vamos dourar a pílula. O CRPS está melhorando muito, está evoluindo bastante, mas tem seus graves problemas, né? O judiciário tem seus graves problemas, né? Agora, o que é que nós temos de ver na realidade? Primeiro aspecto, no processo administrativo, a Ana falou muito bem, da diferença de abordagem. A abordagem ela é diferente.
Você não precisa daquela coisa rebuscada, daquela doutrina enorme. Você pode e deve fazer o quê? Ir direto ao ponto, clarificar os fatos que ali estão. É isso que você tem de fazer. É fato e norma. Fato e norma, né? Ainda, quando eu me refiro ao processo administrativo, o processo administrativo se pauta pelo princípio da informalidade, né? Ele tem o que? A simplicidade das formas. Você não precisa, se você olhar, a gente até olha nos manuais e tudo, em modelos, formulários, né? Modelos de petição administrativa. Mas nós víamos muita coisa do tipo, doutor INSS, por favor, dê meu benefício. Você Não é sabe isso? o que eu gosto de comentar? Eu recebi uma vez, claro, a pessoa não sabia que era para mim, mas me deixou assim, achei muito bonitinho, que a pessoa dizia assim: Senhor conselheiro, bom dia. Eu preciso que você resolva a minha vida. Estou passando por dificuldades, minha família está passando fome. Por favor, faça seu trabalho direitinho. Eu nunca esqueci. Que eles Não, diziam assim, bom dia, senhor. Eles aprendiam de certo com o servidor que iam enviar para um conselheiro. E eles escreviam bem bonitinho, bom dia, senhor conselheiro, né? E contava o problema. Eu vou a pé, eu pego não sei quantos ônibus, e contava as historinhas. E eu penso como a gente chegava próximo daquelas pessoas, né? Como na via administrativa, a gente como conselheiro, representante da sociedade, também os servidores, como a gente pode ajudar as pessoas. Então, eu acho que foi um período incrível na minha vida. Eu sempre gosto de fazer esse comentário. Eu faria, nossa, quantas vezes fosse necessário de novo, pela quantidade de coisas que eu aprendi lá dentro. mas com certeza. Agora, o que é que a gente tem que ter claro, né, na realidade? Qual é o grande problema do JEF, do Juizado Especial Federal? É a carência da dilação probatória. Se você, vamos dizer, o JEF hoje está virando quase que um mandato de segurança. Você tem que ter praticamente todas as provas pré-constituídas, a certeza e a liquidez. Ponto. A certeza, a liquidez do direito e ainda por cima, se por acaso descer uma instância divina, né, e entregar um quinis, alguma coisa assim da outra vida para comprovar a possibilidade nessa. Pronto, é tipo isso. Você tem quase isso. A grande discussão de todos os advogados é o quê? Poxa, eu vou para o GF, aí chego no GF, se eu peço uma dilação probatória um pouco maior, já há desqualificação, o juiz nega, não quer, acaba o orçamento, não tem perito, não tem nada. Gente, de outro lado, o processo administrativo, ele faz o quê? Muito bem, Márcia Prado, GF Cemitério de benefícios, né? Agora, de outro lado, o que é que a gente tem no CRPS? O que a gente tem no processo administrativo? Amplíssima dilação probatória, né? Inclusive, sem nenhuma custa, sem problema de orçamento, de ter ali, eu só posso fazer tantas perícias por ano, né? Você pode e faz direto, né, as perícias que são feitas normalmente dentro dos processos. Outro aspecto, você tem, na realidade, o teu assistente técnico, que pode ser o teu médico mesmo, que faz o laudo, ele é utilizado e é olhado como se um laudo pericial de um assistente técnico tivesse sido feito. Quer dizer, você tem toda uma dilação probatória bem mais interessante e sem nenhuma custa, nenhum nada. Agora, gente, tem uma outra grande novidade, eu estou vendo que já são 10 horas aqui, tem uma outra grande novidade. Eu estou respondendo aqui os comentários. Eu não estou conseguindo nem ver, Ana. Se tiver pergunta assim, até me desculpem, gente, eu não tô, Mas muita eu vou coisa. respondendo aqui o pessoal, vou mandando quando pedem alguma coisa, tá tudo dando certo. Pode. Mas, assim, uma outra grande novidade, que é uma coisa que eu acho que vai ser o século 22, não é nem 21, o século 22 do processo administrativo, que é o quê? É a utilização da mediação no processo administrativo.
tá? Esse foi um ponto que, assim, é uma coisa que ainda deve demorar um pouco mais, mas foi uma questão que também foi levantada pelo presidente do Conselho de Recursos da Previdência Social, que é já uma realidade em algumas áreas do governo, né? Como a própria Previc, né? Que é a autarquia que cuida da Previdência Complementar, como também é utilizado na ANEEL, na ANP, nas agências reguladoras como um todo, que é a mediação e a arbitragem para resolver os conflitos administrativos. Tá? E nesse aspecto, o grande ponto vai ser o quê? Poxa, eu posso nomear árbitros, conselheiros, eu posso nomear árbitros internos ou externos que vão fazer o quê? Vão julgar aquele processo, dando uma posição definitiva. Tá? Esse, gente, eu acho que é o grande futuro do processo administrativo. Se a gente tiver isso, na realidade, aí acaba todos os pontos. E, Ana, nós estamos esquecendo e vamos deixar bem claro um aspecto. Da decisão, na última instância administrativa, o INSS não entra com mais nenhum recurso. Ela é em caráter terminativo. Não existe a possibilidade de eles fazerem o quê? De eles submeterem essa demanda ao judiciário. Não. Decidiu, foi, acabou. Não tem mais para onde correr. E um outro aspecto, a decisão no processo administrativo não é inscrita em precatório, não é inscrita em RPV, ela é paga como? Imediatamente, né? A lei diz, né, que é num prazo de 30 dias. Esse prazo hoje, vamos ser sinceros, ele está rolando ali em torno de 90 dias para você receber, mas em 90 dias você recebe na conta corrente, sem RPV, sem precatório, sem nada, que é uma outra grande vantagem, né? Com certeza. Não, eu acho que a gente tem que falar, assim, de futuro, né? Algumas pessoas falaram, mas está longe a mediação. Eu até concordo, como o Washington falou, não é para amanhã, mas a gente tem que começar a pensar no hoje para conseguir aplicar num futuro próximo aí, pelo menos uns 5 anos, talvez. Pode ser. O CARF vem falando muito em mediação, não, ainda também está caminhando, né? Mas quer dizer que se a gente não parar para pensar, para estudar, para aplicar, não vai ser nem daqui 5, aí vai ser daqui 100. Então, a gente tem que começar discutindo esses pontos, analisando os prós e contras, preparando a legislação para ingressar com uma medida assim, que é mais progressista. Vou aproveitar também, Washington, só fazer algumas considerações. O pessoal está falando aqui da demora, né? Quem chegou agora está falando da demora, dizer que, olha, a gente também abordou esse ponto, lembrando que na justiça às vezes demora muito mais, e eu gosto de falar uma coisa em sala de aula. A demora não me incomoda, desde que eu garanto o direito. Não adianta nada ser rápido no juizado e perder o processo e perder o direito à concessão do benefício. Então, quando a gente está falando do direito que é de outra pessoa e que pode ser a única coisa que aquela pessoa tem, às vezes demorar 1 ano, 2 não é nada, porque eu posso entrar no juizado, levar 8 meses e não levar nada também, né? Leva 8 meses e, na verdade, ainda perco o direito. Então, são muitas ponderações a serem realizadas. O pessoal estava falando aqui também da questão do recurso de ofício, né? O recurso, a revisão de ofício, ela mudou no regimento, então, do regimento da portaria 548 para 116, ela deixou de ser uma faculdade que poderia ou não ser analisada. Antes, ela era um convite apenas para o conselheiro, se ele quisesse revisar. Hoje, não. Hoje, ele pode ser a pedido ou de ofício. Essa é a grande mudança do regimento. Então, o pessoal estava criticando ali o INSS, mas hoje ele é, sim, uma possibilidade de recurso, desde que cumpra especificamente as condições previstas no regimento para que haja essa revisão. Então, existe tudo isso, é uma questão um pouco criteriosa, mas que pode ser útil, às vezes, até para a gente. Então, a gente tem que analisar que, nesse momento, o INSS é parte, ele tem os mesmos direitos que teria o segurado na hora de fazer o seu recurso. Isso é importante a gente falar também, né? O CRPS, ele é um tribunal administrativo e o INSS entra com igualdade de direitos ali para apresentar os recursos, os apontamentos.
Eu não acho o CRPS injusto, eu vi alguns comentários ali, Washington. Acho que o CRPS pode ter vários defeitos, mas ele pender para o lado do INSS não é um defeito do CRPS. Você concorda comigo? Eu concordo plenamente. Eu até digo o seguinte: eu sempre falo isso, e até no próprio livro eu trabalho muito fortemente esse tipo de situação. O que é que garante a imparcialidade do juiz? Não é o fato dele fazer um concurso público de provas dos títulos, não é o fato dele ter um salário muito bom, não é isso. O que garante a imparcialidade do juiz é o processo, é o procedimento que ele deve seguir. É tanto que existem juízes imparciais, deve existir. E quando eles são achados, eles são pegos principalmente por quê? Porque certamente eles falharam no procedimento. Certamente eles não cumpriram o procedimento, porque o que garante é o procedimento. Da mesma forma, no conselheiro do CRPS, que o conselheiro, ele é um servidor da União, tem o governo como patrão, como também o juiz, o magistrado tem o governo como patrão. Sim. Né? O mesmo juiz que tem o governo como patrão, a União como patrão, está lá julgando no JEF, o mesmo conselheiro que tem a União como patrão está julgando no Conselho de Recursos. E eu ainda digo mais, por exemplo, eu fui conselheiro representante do governo, eu sou servidor público federal, e eu fui para o CRPS como representante do governo. Olha, gente, nunca recebi nenhuma orientação para votar a favor do governo e mais ainda, digo, a maior parte, diria, a grande maioria dos meus votos foram contrários ao governo. Por quê? Porque o que estava nos autos, a solução que era realmente de um erro. Era realmente que tinha de ser reformado. Então, assim, eu não vejo esse tipo de imparcialidade, esse tipo de situação do tipo, o CRPS é sempre só a favor do INSS. Ao contrário. E vamos lembrar que o CRPS ele tem uma composição paritária, com um representante das empresas, um representante dos empregados, um representante do governo. Sim. Essa é a composição básica. E agora, né, nós estamos incluindo também o representante dos aposentados, né, para fazer a representação quadripartite. Tá? Então, nós vamos ter ali as forças trabalhando. Ou seja, mesmo que houvesse algum tipo de parcialidade, ela seria neutralizada ou bastante reduzida pela composição com representantes de várias searas. Com certeza. E aí, até para frisar, Washington, muitas pessoas estão falando da dificuldade de implantar, né? Aí eu vou lembrar vocês que tem um artigo específico do regimento, se eu não me engano, agora me deu até um branco, acho que é o 56, se eu não me engano. Lá para o finalzinho, lá para 50 e pouco, é isso mesmo. E ele é o fundamento do mandado de segurança. Veja, uma coisa é entrar com mandado de segurança para tirar o recurso da agência e mandar para o CRPS. Esse ainda tem juízes que, mas a demora ela é necessária, tem muita demanda. Mas o mandado de segurança para implantar uma decisão transitada em julgado, ele é líquido e certo. Eu acompanhei muito tempo a jurisprudência, havendo uma decisão em último grau transitada em julgado, o mandado de segurança é objetivo, né? Não tem sequer discussão. Além da reclamação que a gente pode fazer muitas vezes para a própria ouvidoria do Ministério, tá? E fazer essa implantação. Então, só para a gente separar, as discussões que nós estamos vendo nos comentários aqui são dois tipos de mandado de segurança diferentes. Quando eu coloco o meu recurso lá na agência, ele demora para subir, que isso vai ser ultrapassado, é um problema que a gente vai vencer, porque o sistema eletrônico vai resolver isso. E o próprio gabinete de crise. E o próprio gabinete de crise. E a outra situação que é a implantação, porque a implantação, caso eu venha precisar do Poder Judiciário,
Nesse caso, é muito mais simples, porque eu já tenho uma decisão transitada em julgado, eu tenho um artigo do regimento que fala que o INSS não pode se eximir de cumpri-la, e aí o mandado de segurança é muito mais objetivo. Eu acho que e até diria, né, Ana? E até diria, antes do próprio mandato de segurança, você tem a via da própria reclamação por ausência de cumprimento de decisão perante o Conselho, né? E essa reclamação, ela tem efeito mandatório, né? E aí há uma pressão maior do ponto de vista de INSS. O que a gente vê é que quando tem a reclamação, cai naquela área do INSS prioritária lá que eles fazem na hora, até para evitar a judicialização. E até para falar, Washington, o André Ricardo, que é nosso coordenador de Londrina, ele falou o seguinte: a gente tem uns problemas, e esse problema daí já é falta de ética do colega advogado, que quando procura na justiça, ele tenta pegar o teu cliente que está no administrativo, faz a procura na Justiça Federal, vê que não tem nenhuma ação e distribui, prejudicando de morte, né, aquela ação. O que eu costumo fazer? Eu vou dar uma dica aqui para quem quer trabalhar no administrativo. Meu escritório faz isso aí há praticamente 10 anos. Você sempre faz... O cliente, ele é muito humilde. Então, algumas cartinhas, é importante que você faça ele levar para casa. E aí você sempre, quando pega a procuração e inicia no processo administrativo, você faz uma cartinha com uma linguagem muito simples, dizendo para aquele cliente que caso ele ingresse com outro advogado durante o trâmite do processo, você vai cobrar as parcelas diretamente dele. É incrível o poder que isso tem, Washington. Você manda para casa numa linguagem simples, junto com todos os documentos dele, porque o cliente ele tem o hábito de ler várias vezes o que você dá para ele, né? Ele fica ali tentando controlar a situação. Muitos clientinhos são humildes, mas eles vale a pena mandar o papel para eles lembrarem o compromisso que eles assinaram, né? As pessoas, elas precisam ser lembradas. Às vezes eu digo que é falta de ética, outras vezes eu digo que do próprio segurado, às vezes é desespero, às vezes é falta de responsabilidade mesmo. Então, se eles não vão se preocupar pelo amor, né? Se não é por amor ou respeito ao advogado, que seja pelo medo de ter que devolver o dinheiro. Então, é importante fazer essa cartinha, deixando claro que se contratar... Não adianta ser um contrato de honorário, gente. É uma cartinha lembrete objetiva, só não vai ameaçar o cliente, tá? Senão depois vocês vão responder na OAB e vão dizer que foi a professora aqui que indicou. Eu só queria fazer uma ponderação para o André, né? É que na realidade, André, nós não temos que chamar essa pessoa de colega advogado, não. Porque isso aí não é advogado. Isso aí é outra coisa, porque o advogado ele se pauta pela ética, ele tem que cumprir, na realidade, o nosso estatuto, o nosso regimento, e esse tipo de atuação você deve, inclusive, até denunciar esse tipo de pessoa, né? Porque são pessoas assim que acabam denegrindo toda a imagem da advocacia no Brasil. Né? Então vamos, eu nem reputo isso. Eu acho que assim, para mim isso aí é um despachantezinho de quinta categoria que está fazendo esse tipo de coisa. Advogado ele não é. Mas assim, um último ponto, Ana, assim que eu queria destacar, até assim cenas dos próximos capítulos, que é uma coisa que está adormecida, né? Até porque perdeu um pouco de força, mas a PEC paralela, a proposta de emenda constitucional 133, né, que vinha com aquela questão de levar para os estados e municípios a reforma da Previdência, que está acabando ficando meio sem objetivo, porque praticamente todos os estados, os grandes estados e os grandes municípios já estão fazendo as suas reformas, mas lá ela trazia a proposta da criação do IPL, Incidente de Prevenção de Litigiosidade, tá? Esse incidente de prevenção de litigiosidade, vou falar uma heresia, nunca digam que eu falei isso, mas é como se fosse o quê? A repercussão geral em processos previdenciários. Qual seria a ideia? A ideia seria
você identificar uma controvérsia atual ou potencial, olha que interessante, já pode ser algo que tenha um grande número de ações ajuizadas, é uma controvérsia atual, ou pode ser um tema que está gerando ou que poderá gerar grande número de ações, né? Uma controvérsia atual ou potencial. Ainda, você pode ter algo que esteja gerando uma insegurança jurídica ou que tenha um efeito multiplicador, né? Aquelas teses de 200 mil pessoas que a gente faz aqueles carimbões, né? Só vai mudando os nomes, mas a tese é exatamente a mesma. O que é que esse incidente de prevenção de litigiosidade faria ou fará, né? Uma cena dos próximos capítulos. Primeiro, quem pode propor é o Procurador-Geral da República, é o Advogado-Geral da União, o Defensor Público da União, né? Defensor Público Federal, né? Geral Federal, acho que é esse o nome, e a própria OAB, né? Esses são os legitimados. E esse processo, ele vai poder ser interposto, né? Esse incidente, ele vai poder ser interposto tanto nos tribunais de justiça, quanto nos tribunais regionais federais, quanto nos tribunais superiores, tanto no Supremo Tribunal Federal. Na verdade, ele vai especificamente até o STJ, né? No nosso caso específico, da nossa matéria. Então, veja, gente, o interessante é que esse incidente, ao ser julgado, o que é que aconteceria? Ele teria, em primeiro lugar, efeito vinculante, tanto para o judiciário, quanto para o executivo, para a administração pública federal. Inclusive, no texto, ele fala claramente: a administração pública federal, direta, indireta, autárquica e fundacional. Foi quase feito assim, ó, o INSS está incluído, viu? Né? E qual é o grande ponto dessa história, que eu acho bastante interessante? A possibilidade de nós fazermos o quê? A unificação da jurisprudência dos tribunais do judiciário com a jurisprudência dos tribunais administrativos e com as normas do INSS, tá? Isso ainda está tramitando essa PEC paralela, na realidade ainda está, ela saiu do Senado, está na Câmara, ainda nem foi feito absolutamente nada na Câmara. Não sei se vai ter evolução nesse sentido, mas o que é que acontece? É uma ideia interessante que nós temos que começar a pensar nela, né? Da ideia da uniformização da jurisprudência dos tribunais do judiciário, dos tribunais administrativos e das normas, né? É o tal do IPL, Incidente de Prevenção de Litigiosidade. Que é algo bem diferente, né? Algo que a gente praticamente não ouve falar e que vai trazer, se tudo der certo, né, vai trazer uma diferença aí significativa, até para essa comunicação que às vezes falta da via administrativa com a via judicial. Eu vejo muito, Ana, que na realidade é assim. Desculpa. Fala de novo para o pessoal que tem sorteio, pessoal. Tem sorteio. Olá, ó. Coloquei as regras aqui novamente. Colocou as regras, ó. Conflitos. Por favor, compartilha. Conflitos previdenciários, medidas extrajudiciais e administrativas, tá? Foi lançado pela LTR, que nós vamos sortear hoje. Tudo que a gente está conversando está aqui. Só não está o IPL. A única coisa que não está aqui é o IPL. Até a mediação e a arbitragem, ela já está aqui também, colocada, né? Muito bom. Mas assim, o que eu acho interessante, na realidade, a gente tem que ter claro, antigamente, nós, principalmente os advogados previdenciaristas, éramos levados aqui a sempre judicializar, a sempre ter aquela discussão mais
factual das coisas, mais pesadas das coisas. Agora, a tendência é que pouquíssimas coisas a gente vá para o judiciário, que a maior parte delas seja resolvida dentro do âmbito administrativo. Principalmente, Ana, se a gente considerar, quando foi que foi criado o CNIS? 82. Quanto tempo faz? 38 anos. 38, né? Um pouquinho mais novo do que eu. 38 anos, tá? Ou seja, o que é que eu estou dizendo? A maior parte hoje, os problemas que nós temos nos escritórios é um dado do CNIS que não foi, que não entrou, aquela coisa de antes do CNIS que não está ali para comprovar. O que é que vai começar a acontecer? Daqui a pouco, todo mundo vai estar com a vida no CNIS. Sim. Que vai chegar no teu escritório, tá? Então, qual vai ser a discussão? A discussão, na realidade, vai ser a aplicação da lei ao fato. E isso eu resolvo de maneira rápida e clara onde? Do CRPS. No âmbito administrativo. Aplicação da legalidade, né? No âmbito administrativo. Né? O que vai acontecer é aquela coisa que a gente está hoje, onde a maior parte dos escritórios ficam discutindo cadastramento, né? Reconhecimento de vínculo, isso vai acabar. Né? E quanto mais quando, agora, eu me lembro, havia uma discussão muito grande, principalmente no direito do trabalho, que ficava, vamos dizer assim, discutindo os depósitos fundiários, né? Os depósitos do FGTS. Tá? Sim. Como é que isso reduziu drasticamente? Quando começou a fazer os extratos do FGTS chegar na casa das pessoas. Que as pessoas viam que o patrão não estava depositando e iam atrás. Agora, com o meu INSS, todos os teus vínculos estão aparecendo lá e os recolhimentos estão aparecendo lá. Ao longo do tempo, isso também você já vai ver como que já está tendo problema, não está sendo recolhido, então você vai atrás e já vai resolver antes. Né? Deixa eu aproveitar e responder a Márcia Prado, ela falou que teve muitos dissabores, né, com recurso administrativo e ela vai direto para a justiça. Márcia, então eu vou te dar um conselho, assim, de quem atua muito com isso também. Talvez a escolha dos benefícios que você está levando para o CRPS sejam ruins. Exemplo, benefício por incapacidade não é um benefício para discutir administrativamente, a menos que você tenha um erro de critério formal ou um erro na aplicação da regra geral da Previdência, que seja qualidade segurada e carência. Então, ali não é mesmo um lugar para se discutir, porque não vai haver uma reanálise da perícia. Hoje a gente tem um sistema um pouco diferente, ela acontece de modo indireto, ela acontece por meio dos assistentes, mas não há uma perícia nova. Então, eu não aconselharia, por exemplo, um processo de incapacidade, a menos que seja um critério formal, ser discutido no CRPS. Agora, tempo especial, aposentadoria rural, benefício assistencial, a gente consegue ver aí um outro viés, uma aplicação da legalidade. Quando você vai para o juizado, por exemplo, numa aposentadoria especial, os juízes requerem laudo em período que o laudo não existia, não era obrigatório. Os juízes colocam regra que não está condizente com o que dizia a legislação, contrariam a IN quando a IN é positiva para o segurado. E a IN nada mais é, quando ela é positiva ao segurado, ela é uma confissão por parte da administração pública. Então, a gente tem que levar isso em conta também, né? Existem os benefícios mais corretos para irem para a via do CRPS, aqueles que exigem a extrema aplicação da norma. A norma previdenciária é muito boa. O que estraga no juizado é a interpretação deturpada que é dada por muitos magistrados, né? Na verdade, muitos gabinetes, porque não é o magistrado toda vez que faz a sentença, mas a gente tem muito oficial de gabinete, às vezes o pessoal que trabalha no gabinete que tem um entendimento, e até mesmo o juiz, que não se coaduna com a aplicação da legítima do texto da lei. Washington, a gente está se encaminhando para o final. Antes de você fazer suas considerações finais, eu gostaria que você me desse um número de 1 a 16, que nós temos aqui 16 pessoas que printaram, fizeram tudo bonitinho e estão concorrendo à sua obra. Então, eu vou pedir para você me dar um número
e a gente vai contabilizar aqui de baixo para cima, né? Sempre contando como número 1 a primeira pessoa que printou e colocou no Stories. Tá, vamos colocar o número 7. 7. Então, deixa eu ir aqui, começando aqui. 1, a Denise foi a primeira, hein? Primeiríssima. 1, 2, 3, 4, 5. Voltar para a caixa certa aqui. 5. 6, o Sérgio Pimenta. Ah, não vale, não vamos poder considerar. Olha quem é. Viviane. Viviane, eu tô achando que isso é marmelada porque você é meio fã do Washington, hein? Não sei se dá para considerar, não. Ótimo, ótimo. Washington, e pedir para você falar para o pessoal do curso que você vai dar na sala virtual do IEPREV. Né? Não sei se o curso, até a gente estava meio atrasado para fazer o lançamento do curso, mas já está lá na nossa planilha. Então, eu peço para você já fazer a propaganda aí para nós. Boa. Ótimo, gente. Olha, em primeiro lugar, a sala virtual, não só o meu curso, mas todos os cursos, vale a pena ir atrás. Né? São vários professores renomados, com grande experiência na área, dos temas mais diversos, estão sendo colocados na sala virtual. É uma experiência nova do IEPREV, um curso feito de maneira online, né? Que, como o próprio nome está dizendo, numa sala virtual junto com você. Eu, especificamente, eu vou falar sobre os primeiros passos na advocacia no regime previdência complementar, tá? Ver os novos desafios, as oportunidades. Esse é um ramo novo do direito. A previdência complementar é um grupo muito restrito de pessoas que trabalham com ele. E olha, a tendência da previdência complementar é que ela aumente drasticamente, tanto quando a gente fala da previdência aberta, quanto quando a gente fala na previdência fechada. Mas, Washington, o que é isso? A gente não estuda. Previdenciário a gente nem estuda na faculdade. Né? Uma ou outra que tem na faculdade previdenciária, a gente foi aprender tudo depois. O que é essa previdência complementar? É exatamente isso que a gente vai conversar. Em 4 horas, eu vou mostrar para vocês o que é esse mercado, as principais normas específicas e características desse mercado e o que é mais importante, quais são as oportunidades de negócio que você tem nele. E olha, são muitas, viu, Ana? Vale a pena. Eu não posso advogar, eu fico me coçando, louco para querer advogar nessa Nossa, e vontade da... Não, eu quero dizer que realmente é muito bom. Eu trabalhei muito tempo com isso, ainda tenho escritório que trabalha com isso, e eu sou uma defensora da via administrativa. Opa, ficou em branco aqui o comentário da nossa amiga da Viviane, mas ela está ali se vangloriando da vitória, viu? Quero dizer para vocês. mas eu concordo contigo, acho que é uma... Ela disse mesmo que era dela, desde a primeira vez na live. Mas olha, aqui, só para não dizer que a gente não respondeu, aqui o Francisco fez uma pergunta importante, ele falou, olha, Ana Paula, BPC para idoso, né, quando um dos cônjuges é aposentado, recebe pouca coisa acima do salário mínimo, mas são muito pobres, administrativo não dá. Mas daí, nesse caso, é contra a legislação, né? O que a legislação fala, que retira do cálculo da renda bruta familiar, são 2 benefícios assistenciais. Quando eu tenho salário mínimo e benefício assistencial, essa é uma via de regra, é para a justiça. Lembrem, pessoal, estrita legalidade. Só vale a pena no administrativo aquilo que está na lei. Tudo aquilo que depende de equidade, sopesamento de regras e princípios, vai mesmo para o Poder Judiciário, tá? Mas mesmo assim ainda tem bastante coisa boa para a gente lidar lá dentro. Eu gostei de ver aqui, Braulio mesmo fez várias considerações, apontou várias situações que são melhores quando a gente vai no CRPS, outras que são melhores quando vai para a Justiça. Então, eu fico muito feliz de ver que tem um pessoal aí que conhece esse joguinho, né? Onde eu ponho aqui, o que eu coloco lá, e a gente tem que ter esse jogo de cintura, até para garantir a rigidez financeira do escritório
e o sucesso do cliente, né? Até quando não houver o IPL, né? Porque na hora que vier o incidente de prevenção de litigiosidade, unifica as duas posições, fica tudo mais tranquilo. Agora, Ana, nesse final, nós não poderíamos deixar de falar uma coisa, Ana. A súmula administrativa. Ah, isso é ótimo, pode falar. Né? Rapidamente, né? A gente já está abusando da paciência de vocês aqui hoje, mas o tema é tão empolgante que a gente fica aqui. Porque a audiência estava alta, Washington. Então, sucesso. Quero dizer que o pessoal gostou de você, a audiência estava altíssima. Ai, que coisa boa, ótimo. 105 pessoas, foi um sucesso. Ai, que bom, ótimo, obrigado mesmo. Agora sim, o que é que acontece? A súmula administrativa, ela vai ser o quê? Ela vai ser exatamente aquelas teses que já estão consolidadas do âmbito judicial, que a AGU, juntamente com o INSS e o CRPS, editarão uma súmula administrativa. Esta súmula ela vai valer tanto para o Conselho de Recursos, quanto ela vai valer para o INSS e vai valer para a AGU. Isso vai evitar coisas do tipo que nós estamos tendo no CRPS, por conta do princípio da legalidade, acaba se negando o benefício e quando chega lá no judiciário, a própria AGU chama para um acordo. A própria AGU negocia a situação. Então, a ideia é exatamente que essa súmula administrativa evite esse tipo de situação. Tá? Isso está bem adiantado já, né? Na realidade, se vocês lembrarem, ainda com o Rogério Marinho, quando ele anunciou aquela crise que ia chamar os militares, não sei o quê, e depois virou toda aquela história que acabou chamando os servidores aposentados como um todo, já se falava na súmula administrativa. E isso está em andamento muito rápido, e o Bruno Bianco é um dos grandes defensores da súmula administrativa, né? Não podíamos deixar de falar, mas esse é de repente até um tema para um outro dia, isso tem muita coisa. Com certeza, eu quero mandar um beijão pro Bruno, faz tempo que eu não vejo, sei que ele está numa correria danada, mas sempre gosto de mencionar e registrar todo o trabalho que ele está tendo em razão da Secretaria da Previdência. Bem, que sorte nós estamos tendo, né, Ana? Sim. Nós estamos com a turma, né? Tanto o Bruno, quanto o Rolinho, quanto o Vigílio, quanto o Lúcio. Olha, é um momento muito propício para a gente conseguir as coisas. Porque é um momento em que a gente tem pessoas técnicas, a gente não está com política na Secretaria da Previdência, são todos técnicos. Então, é muito bom, é um momento bem importante mesmo, para que a gente possa discutir questões sérias, né? Questões que envolvam aí um pouco mais de tecnicidade, de conhecimento da norma, que aí os meninos, né, que eu chamo carinhosamente, os meninos têm de sobra. Washington, eu quero te agradecer muito, muito. Vocês estão vendo que eu estou aqui na luta, né? Eu passei umas 2 semanas aí com problema de saúde, mas deu tudo certo, consegui participar do webinário na sexta-feira, consegui participar hoje da live com o Washington, e eu me encho aí ontem da live com o Neto, então sempre essas coisas nos dão energia, mas também não posso abusar, estou assim, indo devagar novamente, né? Então agradeço muito a presença do Washington, dizer que foi um sucesso, inúmeros stores, pessoal que marcou no feed, que não marcou no store, que deveria também, eles sempre fazem isso, né? Daí eu fico lá tentando catar as publicações de feed, para poder repostar, que o pessoal fica esperando a gente repostar. A live fica gravada, ela fica gravada aqui no canal, aqui no Facebook, na fanpage do IEPREV. Se vocês descerem a barra de rolagem, tem todas as nossas lives. Mas o ideal, vai no YouTube, canal IEPREV, lá nós temos mais de 100 lives, né? Realizadas aí no ano de 2018, 2019, 2020, além das lives realizadas no Congresso. Então, o pessoal acompanha lá. Já no dia seguinte, a gente tem todas as lives baixadas e postadas. Então, eu quero agradecer muito a tua presença, Washington, dizer que fico muito feliz de te receber pela primeira vez aqui no Bate-Papo,
Já fica o convite para outras oportunidades e que faça sucesso também esses projetos que tem aí da sala virtual, outros projetos, você vai dar aula também na pós. Então, a gente tem muita coisa ainda bacana para falar no decorrer desse período aí de 2020, 2021 e quiçá aí a gente vá muito tempo falando de direito previdenciário. Passar a palavra para você se despedir do pessoal. Tá bom, Ana, muito obrigado pelo carinho, é sempre bom. Você, essa nossa, é tudo, é vice-presidente, é diretora de eventos, é promotor, eu não sei como é que ela arruma tempo, né, gente? Muito obrigado pelo convite, foi muito bom. Muito obrigado a vocês, cada um de vocês, né, advogados, advogadas, estudantes que estão aqui conosco, numa segunda-feira, 10h40, 10h20, vocês todos aqui. Beijo grande no coração e não deixe também de nos seguir lá no Instagram, @WashingtonB Barbosa, né? É sempre bom a gente estar lá e interagir um pouquinho. Beijo grande, Ana, mais uma vez, obrigado a você e ao IEPREV. Eu que te agradeço. Eu te agradeço em meu nome, em nome do IEPREV, em nome do nosso presidente, Dr. Roberto, e agradeço a todo esse público que ficou com a gente até aqui e até a próxima segunda-feira, sempre com novidades, sempre com outros temas interessantes. Segunda-feira eu aguardo vocês, já estão convocadíssimos, até porque segunda-feira a gente tem novidade, né? Segunda-feira é o lançamento oficial do nosso programa de pós-graduação do segundo semestre, então eu aguardo vocês. Washington, espera um pouquinho que eu já vou me despedir de você nos bastidores. Pessoal, um beijo, fiquem com Deus, até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau.